Bom, eu acho que o Salima não precisa de apresentações ulteriores, então eu diria que a gente pode ir diretamente às perguntas. Tiago, você quer começar com as perguntas? Salim, eu tenho várias perguntas para você. Eu vou concentrar mais no lado empresarial, tá? Eu vou até evitar falar de governo, você já saiu do governo. Eu queria que você contasse ao que você atribui o sucesso financeiro da sua empresa, né? Da Localiza, para quem não conhece, a Localiza é uma empresa que tem aí um sucesso muito grande. E para quem olha à primeira vista pode pensar que é um negócio comoditizado, até lá fora várias empresas têm dificuldade de operar. Ao que você atribui o sucesso financeiro da sua empresa? É muito difícil você enumerar o que é o sucesso de uma companhia em 2, 3, 4 fórmulas. Na realidade, o sucesso é um conjunto de acertos, mais acertos do que erros, ao longo de toda uma história. Então, eu diria para você que, neste negócio altamente competitivo de aluguel de carros, a Localiza sempre foi uma empresa que teve uma forte visão de cliente, foi uma empresa muito focada em resultados e uma empresa que sempre administrou bem os seus ativos, porque a empresa é, de fato, uma gerenciadora, uma gestora de ativos. Ela tem o ativo dinheiro, capta mais dinheiro no mercado, transforma o ativo dinheiro no ativo carro. Esses carros são alugados no curto e no longo prazo. Após um período de tempo, 12 meses no curto prazo e 30 meses no longo prazo, esses carros são vendidos, ou seja, o ativo carro se transforma novamente em ativo dinheiro. E aí continua o ciclo. Então, o domínio deste ciclo do ativo é que faz com que a empresa tenha sido uma empresa diferenciada ao longo desses anos. Recentemente vocês anunciaram uma fusão importante. Eu queria que você falasse um pouco dessa fusão, qual é o racional por trás. Obviamente, dentro do que você pode falar, não sei se você está limitado aí por alguma regulação. Nós não podemos comentar, peço-lhe desculpas. Sem problema, sem problema. Muita gente que acompanha a gente aqui são investidores pessoas físicas, e investidor pessoa física muitas vezes gosta de dividendos, né? E apesar da sua ação ser um sucesso aí, não é um caso de dividendos. Então, por que resposta você daria para a pessoa física que, espera dividendos? Por que a sua empresa não é uma empresa de dividendos hoje, mas talvez possa ser no futuro? Um investidor, ele tem diversas opções para investimento. Ele pode procurar empresas de retorno a longo prazo, ele pode procurar empresas que são pagadoras de dividendos, ele pode fazer investimento em startups ou negócios promissores para o futuro. O fato é que, nessa diversidade de investimentos que o investidor tem como opção, eu diria para você o seguinte: cada perfil de investidor busca um perfil de empresa. No caso da nossa empresa, nós somos uma empresa gerenciadora de ativos e uma empresa de longo prazo. Toda a nossa estratégia, ao longo desses anos, aquela empresa pequena, de 6 carros usados, sempre teve uma estratégia de longo prazo. Eu, recentemente, aliás, em 2018, eu me afastei do management da companhia, como vocês sabem, eu sou apenas hoje um acionista da companhia. E, de uma certa forma, me sinto realizado, porque poucos empresários conseguem fazer um bom processo sucessório. E eu ter ido para o governo foi ótimo, porque assim ficou comprovado que eu tinha um robusto processo de sucessão na Localiza e demais empresas. O que vocês estão vendo, os resultados da companhia, mesmo depois que eu saí, os resultados foram, inclusive, muito melhores. Então, foi um processo de sucessão para melhor. O Eugênio, que é meu irmão, que é hoje o CEO da companhia, aliás, agora vai ser o executivo chairman da companhia, é a pessoa talhada para o presente momento. Então, eu diria que a minha fase como CEO da companhia foi lá atrás, naquele período de expansão,
no período de esparramar a companhia, a marca no Brasil e na América Latina. Hoje, os desafios da companhia, o Eugênio está muito melhor preparado do que eu para os novos tempos da empresa. Como é que está seu dia a dia após a saída do governo? Como é que é a sua rotina hoje? Super divertida, porque quando eu fui para o governo, Tiago, eu fiquei 18 meses no governo. Eu fiquei tão indignado e tão inconformado com o que eu vi, que ao deixar o governo, eu não tive forças para voltar para as minhas companhias. Eu preferi dedicar meu tempo à disseminação do ideário liberal. Roberto Campos sempre dizia, brincando, que ele tinha um fantástico humor. Não se preocupe, não corre o risco o Brasil de dar certo, não corre esse risco, não, fica tranquilo. Depois de ter passado pelo governo, eu fiquei indignado com o que eu vi. Realmente, existe um Estado grande demais da conta, oneroso para pagador de impostos, e então, depois que eu saí do governo, estou dedicando meu tempo a disseminar o ideário liberal, porque esta é a solução do Brasil. Sim, nós precisamos de um governo efetivamente liberal e o Brasil poderá ter realmente um grande período de crescimento. Salim, no início do governo, eu vi as suas entrevistas e você mostrava um certo grau até de empolgação e tal. O que te assustou mais enfim, o que fez você se desanimar? Foi o governo ou foi o status quo mesmo que é difícil? Eu fui para o governo porque eu sofri bullying durante um ano do Paulo Guedes. Mas também confesso para você que o discurso do candidato Bolsonaro fazia muito sentido para mim. Ele falava em fechar a empresa do trem-bala, de vender a TV da Dilma, ele falava em privatizações, ele falava em reduzir o tamanho do Estado, e eu gostava muito dessa expressão de marketing dele. Tirar o Estado do cangote do cidadão. Ouvindo aquilo, eu falei, não, faz sentido. Realmente eu vou para o governo ajudar a contribuir de alguma forma para que isso aconteça. Só que o discurso do candidato Bolsonaro, que naquela época tinha o Guedes com uma possibilidade de fazer uma política econômica altamente liberal, não aconteceu. Então, o que nós temos hoje é um governo diferente do discurso do candidato. Então, eu me decepcionei, eu vi as dificuldades para privatizar, o establishment não deseja a privatização das empresas, mesmo no Palácio Planalto não desejam privatizações. Então, a minha missão era privatizar, vender estatais, reduzir o tamanho do Estado. Essa que era a minha responsabilidade. Não sendo possível fazê-la, apesar de ter vendido cerca de 84 ativos entre subsidiárias, investidas e coligadas das estatais, nós conseguimos vender cerca de 145 bilhões de reais e 84 empresas não são mais estatais, são privadas. Porque o total de empresas entre estatais, suas subsidiárias, coligadas e investidas, era, naquela época, de 698 empresas. Eu consegui vender 84 e ainda resta lá, 600 e tantas empresas a serem desinvestidas. Agora, Salim, deixa eu só para complementar, Thiago, esse ponto. Salim, o senhor saiu do governo justamente alegando essa falta de vontade, né? O senhor acha que nunca teve essa vontade ou essa vontade acabou diminuindo ao longo do tempo porque Bolsonaro se aliou, teve que se aliar, teve que se juntar ao Centrão para ter uma base no Congresso Nacional? Então, o Centrão, de fato, foi a lápide na qual acabaram sendo sepultadas, abaixo da qual acabaram sendo sepultadas as ideias liberais desse governo? O que aconteceu é o seguinte, é preciso a gente retornar um pouquinho na história. Os sociais-democratas governam o país desde 1985. Eu incluo, inclusive, o presidente Bolsonaro como um social-democrata. O discurso dele foi liberal quando candidato. Mas depois que ele assumiu o governo, ele se transformou num social-democrata, igualzinho aos governos anteriores. Não há nenhuma diferença, somos todos os governos iguais.
E mais, os sociais-democratas, em 1988, deixaram um legado que é a Constituição Cidadã. Essa Constituição, ela foi a origem de todas essas mazelas do Brasil, como, por exemplo, o gigantismo do Estado. Nenhum país do mundo tem uma justiça eleitoral com 25 mil servidores. Normalmente, a justiça eleitoral em outros países é um grupo pequeno de pessoas e usa-se a justiça comum nos períodos de eleição. Então, nós construímos um Estado muito gigantesco. Daí, esse Estado gigantesco, ele se formou um establishment, judiciário, executivo, legislativos, oportunistas de plantão, como, por exemplo, sindicatos, empreiteiros. Então, isso tudo é o establishment. E esse establishment não gostaria de ver reduzido o tamanho do Estado. Por isso que esse establishment é contra as privatizações. Você verifica que, neste governo, está se tentando privatizar a Eletrobras, mas vocês estão acompanhando as dificuldades. É porque não há uma boa vontade para privatizações. Não há uma boa vontade para reduzir o tamanho do Estado. Essa é a verdade. Tiago, por favor. Salim, várias empresas estatais são listadas, não têm o mesmo sucesso na bolsa que a sua empresa, mas a minha pergunta é, você compraria ações de alguma delas? Eletrobras, Banco do Brasil, Petrobras? Ótima pergunta. Há um papel conflituoso em empresa de controle estatal listada. Nós temos que, uma certa hora, determinar uma lei aí que não pode ter isso, porque são conflitantes os interesses. Vocês têm visto aí, no momento, com essas 3 empresas, o que está acontecendo. O fato é que, de acordo com o artigo 173 da Constituição brasileira, o Estado não pode ser empresário, ele não pode ter empresas. Então, todas essas empresas que existem são uma violação à Constituição. Se essas empresas são uma violação à Constituição, eu pergunto, onde estão os órgãos de controle? Onde está a OAB? Onde está o TCU? Onde está o Supremo? Ok, todos esses órgãos fazem parte do establishment. Por isso que, de uma certa forma, de alguma forma, eles concordam com a violação do artigo 173 da Constituição. Terminando o assunto político aqui, 2022, quem é seu candidato? Ele ainda não surgiu. Eu acredito o seguinte, vai surgir um bom candidato para o Brasil. O Brasil merece ter um candidato que efetivamente haja de encontro com os valores de nossa sociedade. Retribuir ao cidadão pagador de impostos em termos de qualidade de vida para essas pessoas. Nós precisamos de um governo que seja mais liberal, um governo que seja mais conservador, para que nós possamos ter os alicerces de um novo país. Os brasileiros pagadores de impostos, nós temos hoje cerca de 28 milhões de brasileiros dependentes do auxílio emergencial. Isso significa que a pobreza no Brasil aumentou. A pobreza aumentou, mas o Estado não diminuiu de tamanho. Nós temos R$1 trilhão em estatais. O governo prefere ter R$1 trilhão em estatais do que pegar R$1 trilhão e, de alguma forma, uma parte disso pode ir para auxílio emergencial. Podemos construir casa para todos os 5.850.000 brasileiros que não têm teto. Podemos dar uma casa para cada um e ainda sobra R$400 bilhões. Nós podemos fazer o maior programa assistencial do mundo, fazer com que a economia funcione. Mas a opção, porque governar, a gente se aprende em economia. Governar é alocar recursos. Então, na hora que o governo diz eu prefiro ter estatais, ele está dizendo eu prefiro alocar recurso em estatais a construir casa para todos os brasileiros e ter R$400 bilhões para fazer obras de saneamento, auxílio emergencial e outras coisas. Não, eu prefiro ter R$1 trilhão em empresas. Então, essa é a opção do governo.
ter um Estado grande, gigantesco, e não solucionar os problemas de nossa sociedade. Agora, Salim, só queria complementar, Thiago, essa questão que ele falou do liberalismo no Brasil. Precisamos de um governo mais liberal, até de um congresso mais liberal, provavelmente. O senhor tenta divulgar as ideias liberais do Brasil desde os anos 80 e, de fato, ainda é uma pequena parcela da população que se reconhece nesses ideais. Por que tão difícil exportar, né, Brasil afora, vamos dizer assim, levar Brasil afora os ideais liberais? Qual que é a resistência intelectual contra esses ideais? O Brasil está sendo governado pelos sociais-democratas nos últimos 35 anos e moldou a sociedade brasileira. As escolas brasileiras são todas progressistas e de esquerda. Então, moldou o cidadão brasileiro, fez com que o cidadão brasileiro gostasse do Estado, que servisse o Estado, quando deveria ser o contrário. O Estado deveria servir o cidadão. Mas depois de 35 anos, a nossa sociedade está apática, anestesiada pelos sociais-democratas. Por isso que está tão impregnada a social-democracia no Brasil, que daí a dificuldade da difusão das ideias liberais. Salim, se você fosse eleito aí, ou o próximo presidente fosse eleito, qual que você acha que seria as top 3 coisas que você faria, ou que o novo presidente que você votou aí deveria fazer? Longe de eu ser eleito, eu diria para você o seguinte: o que é que deu certo no mundo? Estados Unidos, redução de impostos no governo Reagan, alavancou a economia americana durante 20 anos. Verifiquemos o que a Margaret Thatcher fez na Inglaterra. Vendeu as estatais, enfrentou os sindicatos. Então, a receita de bolo não é complexa. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado. Nós precisamos libertar do indivíduo o seu espírito empreendedor. Nós temos que ser um facilitador de negócio, porque quem cria emprego e gera receita é o microempresário, o pequeno empresário, o grande empresário, o empreendedor, o indivíduo que está abrindo uma startup. Eles têm que ter todo o nosso apoio do governo, porque eles são, de fato, as pessoas que geram emprego dentro da sociedade. Então, nós, os cidadãos normais, somos pagadores de impostos, enquanto as pessoas que estão no governo são os consumidores de impostos. Nós temos que inverter, reduzir o número de consumidores de impostos para a gente poder reduzir o tamanho da carga tributária brasileira. Então, a redução de impostos se faz de forma importante para reduzir o tamanho do Estado. A melhor forma de reduzir o tamanho do Estado é você reduzir a carga tributária, porque o Estado tem que se ajustar ao tamanho da arrecadação. Então, nós temos Estado demais, nós temos governo demais, nós precisamos de mais liberdade para o cidadão, nós precisamos de mais liberdade para empreender, nós precisamos de mais mercado e menos Estado, mais mercado, menos legislação.